Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente está esperando a doutora Ana Canedo, geriatra. Olha, ela já está aqui na sala com a gente. O pessoal vai entrando. Mais uma live de quinta-feira aqui na Hope Neuropsiquiatria. Boa noite, doutora. Tudo Oi, bem? Fernando, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Precisando cortar o cabelo, mas estou bem. A primeira coisa que a gente olha, né? Estou experimentando uma coisa nova. Vamos ver se dá certo. Agora, falando em experimentar uma coisa nova, a nossa live tem um pouco a ver com isso hoje, né? Tô dando as boas-vindas aqui ao pessoal que está entrando. Essa é mais uma live da Hope Neuropsiquiatria, uma gestão em cuidados em demência, visando melhorar a qualidade de vida da família enfrentando ou os primeiros sintomas, um diagnóstico, ou mesmo a gestão de cuidados ao longo do processo. A gente sabe que o Alzheimer, assim como outras demências, são condições neurodegenerativas, progressivas e, em boa parte, incuráveis, assim como o Alzheimer. E a gente vai falar hoje sobre um tratamento que está aí na mídia, que ganhou a mídia, virou o queridinho da mídia por muito tempo, gerou aí um bafafá, como a gente diz, como minha avó dizia, e a gente vai falar sobre isso. Só dois lembretes aqui. Toda quinta-feira a gente se encontra aqui no perfil da Hope para uma conversa sobre alguma temática dentro do ecossistema das demências. Se vocês quiserem sugerir alguma temática, por favor, fiquem à vontade, nos enviem uma mensagem aqui no direct mesmo da página da Hope e a gente vai ter o maior prazer em buscar um profissional para falar sobre essa temática. Essa já vinha sendo uma temática pedida pelo público, solicitada, bastante solicitada, e a gente vai falar sobre o uso dos canabinoides em pacientes com demência. Convidamos a doutora Ana Cristina Canedo, médica geriatra. Nos conhecemos há pouco tempo atrás, em Gramado, num congresso, e foi um grande presente que o congresso me trouxe. A doutora Ana, ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção nacional. Doutora Ana, bem-vinda. Primeiro, muito obrigado por topar participar desse bate-papo, que eu sei que é sim polêmico, não vamos dizer que não. Pelo menos para boa parte das pessoas que vão nos assistir, esse ainda é um assunto bem polêmico, em parte porque a população não entende exatamente do que a gente está falando. Existe ainda muita conexão errada, existe o uso intercambiável entre os termos, e a gente sabe que esse uso não pode acontecer porque são coisas diferentes. E para que a gente possa começar a conversar sobre isso, eu quero, claro, que tu te apresente ao público, mas eu já vou de cara te fazer essa pergunta. É maconha, canabinoide, maconha, canabidiol, CBD, cannabis? A gente escuta tantos termos, o que é o quê e do que a gente está falando quando a gente menciona um tratamento farmacológico. Doutora Ana, contigo. Fernando, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a presença. Opa, deu uma travadinha, Desculpa, agora voltou. isso, deu uma travada, porque como o Instagram, uma live só pode ser feita através do Instagram, um paciente começou a me ligar incessantemente aqui agora. Uma situação que eu estou pensando aqui, como resolver. Eu ia Acontece. até pedir para sair e voltar, porque aí o áudio ficou baixo, sabe? Sim. Espera aí que eu vou tentar resolver de uma forma Agora o mais áudio está simples. perfeito. Tá, me dá só um. Por favor. Ó, enquanto a doutora Ana resolve a situação, eu já estou mandando a live aqui para todo mundo. Se vocês puderem fazer o mesmo, enviem. Tem um aviãozinho aqui. Vocês podem enviar a live para quem vocês conhecem que está enfrentando uma situação com um diagnóstico de demência e pode ter algum interesse nessa temática, falar justamente sobre o uso do canabinoide. E, infelizmente, como eu já mencionei, a doutora Ana já vai explicar para a gente escuta muito esse uso intercambiável. Então, as pessoas falam sobre o canabidiol, sobre a cannabis, sobre CDB, e a gente escuta CBD, CDB. A gente nem sabe exatamente do que a gente está falando, mas a gente fala. A gente está aqui justamente para entender um pouco mais. Bom, gente, enquanto a doutora Ana entra, só vou pedir que a gestão da nossa live
convide novamente a Ana. Deixa eu ver aqui se ela já pode entrar. E vocês, por favor, coloquem nos comentários, vocês já passaram por alguma situação, não sei se vocês convivem com alguém diagnosticado com demência, com Alzheimer, especificamente falando, e se vocês já tiveram essa dúvida sobre o uso do canabidiol, se vocês tiveram essa sugestão médica, ou até mesmo se vocês fazem uso da medicação, coloca aqui nos comentários para a gente saber exatamente como que a gente pode ajudar e interagir com vocês nesse nosso bate-papo. Isso para a gente vai ser muito importante. Então, sempre que vocês puderem, compartilhem a opinião de vocês, compartilhem as suas dúvidas e eu vou contar com a colaboração de todo mundo. Bom, vamos ver onde é que está a doutora Ana. Será que ela já está aqui na live conosco? Vamos ver. Olha, a Ana colocou aqui, a minha mãe toma canabidiol, faz uso de canabidiol há 2 anos e meio. E é só alegrias. Mais alguém tem alguma experiência com o uso de canabidiol? A gente tem bastante familiar aqui participando conosco. Voltei, meu Deus, Oi, voltei. doutora. Tranquilo. Olha, nós temos vários familiares aqui participando. Temos vários familiares participando conosco aqui. Já temos alguns comentários. Temos alguns comentários Era sobre o uso um do familiar que canabidiol. estava na farmácia tentando comprar uma medicação. Inclusive, é um familiar de uma paciente que faz uso de canabidiol. A gente vai conversar sobre esse caso, que é um caso muito interessante. Gente, gostaria de agradecer muito o convite do Fernando, do Instituto Hope. É um trabalho muito interessante, traz aqui lives e muita informação de qualidade para os cuidadores, para as famílias. Então, a gente precisa disso, né? A gente precisa de informação de qualidade para quem cuida, porque a gente sabe que é uma situação de estresse, é uma situação de sobrecarga, é uma doença que perdura por anos, né? São desafios diferentes a cada fase. Então, muito importante. Parabéns pela iniciativa, Fernando. E estou aí à disposição de todos vocês, todos que estão aqui participando, por uma discussão bem ativa. Vamos começar. Bom, eu me lembro que você perguntou sobre a diferença dos termos. Então, eu vou tentar usar aqui, gente, uma linguagem o mais simples possível, tá? Eu vou tentar evitar muitas linguagens técnicas, intencionalmente para que todos tenham o melhor entendimento possível. Então, acho que quando a gente fala de cannabis medicinal, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o uso recreacional do uso medicinal. Tá? E descolar essa ideia de droga e medicação. Então, uma coisa é a cannabis de uso recreacional, é a maconha, né? Fumada ou vaporizada, e o uso medicinal da planta como fitofármaco, e isso é completamente diferente, gera efeitos completamente diferentes. Não é uma novidade na medicina usar uma substância que já foi em algum momento usado como droga, em outro momento é usado como medicação. Inclusive as próprias medicações, se usadas em doses elevadas, elas podem causar overdose, elas podem causar intoxicação. Então, é mais ou menos a mesma... fazendo um paralelo, a dose é que faz a diferença. Então, quando a pessoa usa a maconha na forma fumada, vaporizada, ela é exposta a uma intoxicação aguda pelo THC. E é o THC que é o responsável pelos efeitos psicoativos da droga e por causar dependência. Tá? A planta, a cannabis sativa, existem outros tipos de planta cannabis, mas a que se usa para fazer os fármacos é a cannabis sativa, ela tem ali diferentes componentes. Dos que são isolados, os mais comuns, os mais estudados são o CBD e o THC, mas existem mais de 150 fitocannabinoides, mais de 150 compostos conhecidos que fazem ali parte dessa planta, tá? Existem diferentes formas, diferentes formulações dos canabinoides medicinais. Eu posso usar, por exemplo,
só o CBD, que é o canabidiol. Eu posso usar o THC com o canabidiol em doses baixas, e geralmente são doses baixas. Eu posso, em alguns casos, usar só o THC para algumas medicações específicas. Eu posso usar o extrato da planta inteiro, mas em doses baixas e escalonadas. E essas doses elas vão ser sempre tituladas. Então, a regra para o uso é sempre começar doses muito baixas, titulando a cada semana as doses de forma muito lentas e monitorando os efeitos colaterais. Então, muitos me perguntam, o uso da cannabis medicinal, ele pode causar dependência? A resposta é não. E muitos estudos comprovam isso, que o uso da cannabis medicinal não causa dependência, diferente de outras medicações que a gente usa, e muitos usam, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são medicações que se usa para dormir, por exemplo, Rivotril, Lexotan, tá? Então tem um potencial de dependência muito menor. Por quê? Porque ou não tem THC, ou se tiver, a dose é muito baixa. Isso já foi comprovado em alguns estudos, e inclusive tem se utilizado, foi publicado recentemente na Lancet, o uso da cannabis medicinal para o tratamento da dependência química pela própria maconha, pela própria cannabis, pelo uso recreativo. Então, desmistificar também essa questão da dependência. O fato de se usar cannabis Doutora Ana, medicinal também. só para a gente dar um passo para trás, então, para entender exatamente. O canabidiol, ele vem da planta, é isso? Então, a gente não está falando sobre, claro, como tu disseste, o uso recreacional é uma coisa, a vaporização é uma coisa, e o uso dentro da medicina vai ter um outro modelo, vamos colocar assim. Então, a gente está falando de algo que vem da planta, mas que não tem o fator nocivo, é isso? Tentando colocar de uma maneira... Exatamente. Da planta se extrai várias substâncias, tá? Existem mais de 150 compostos diferentes na planta. Mas desses, os mais utilizados, os mais conhecidos atualmente são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, tá? Então, da planta se extrai o CBD e o THC. E se utiliza em pequenas doses, em doses escalonadas. Mas também, para algumas situações, pode-se fazer o extrato da planta inteira, contendo todos os compostos ali. Para algumas patologias, isso até é indicado, como, por exemplo, para as epilepsias farmacoresistentes das crianças. Tá? Uhum. Eles usam o extrato purificado da planta inteira, com todos os seus fitocomponentes. Mas independente do que se usa, se é CBD, se é THC, se é a planta inteira, a questão é a dose, são as concentrações. E é isso que faz diferença, não é nocivo se for feito da forma correta. E quem tem alguém com demência dentro de casa, quem convive com essa realidade, vou colocar aí no último ano, a gente está escutando bastante, a gente está vendo na mídia, está sendo pulverizada essa informação na mídia, a gente viu que em outros países já está sendo utilizado como tratamento também. Agora, é uma coisa nova ou o canabidiol, no geral, já vinha sendo usado há muito tempo na medicina? Desde quando vem essa relação? Só para a gente entender o nível de segurança do que a gente considera ser experimental. Uhum. Isso é muito interessante, porque, na verdade, assim, o uso da cannabis medicinal, ela data de milênios, né? Desde a antiguidade ali. Os primeiros registros foram em 1600 antes de Cristo, na China, e também foram encontrados registros na Roma Antiga, na Índia, na Grécia. Então, por muitos milênios, a cannabis medicinal foi utilizada para tratar inúmeras doenças. Inclusive, fez parte da farmacopeia americana até o século XIX, até que no século XX ela passou a fazer parte do rol das drogas que passaram a ser criminalizadas nos Estados Unidos. E aí isso começou a mudar, né? A chave voltou a virar a partir de meados da década de 80, quando lá em Israel, o grupo de um pesquisador chamado Rafael Meshulam
começou a descobrir o sistema endocannabinoide, tá? Então, não é só uma classe farmacêutica, não é só uma medicação nova, tá? Tem toda uma ciência, uma descoberta muito maior por trás disso, que é um novo sistema no nosso corpo humano, chamado sistema endocannabinoide. E o que seria esse sistema? Seria um sistema que tem a capacidade de modular, de, é, de regular outros sistemas, certo? Então, foram descobertos receptores por todo o cérebro, são os receptores CB1 e CB2 dos canabinoides. Foi descoberto também que o nosso corpo, nosso organismo, ele produz substâncias endocannabinoides que ativam esses receptores, e são nesses receptores que os canabinoides atuam, certo? Então não é algo que Então, está surgindo do nada. toda uma ciência por trás disso. E a ciência, as evidências científicas, as pesquisas, elas avançam tão rápido que eu entrei essa semana para poder trazer um dado mais fidedigno para vocês. Até o momento, existem mais de 4.000 artigos publicados. Uau. Mais de 4.000. E mais de 200 diferentes patologias. Claro, existem algumas patologias em que a robustez de evidências é muito maior, né? Mas existem sim muitos estudos a caminho e provavelmente trazendo muitas coisas promissoras aí à frente. E aí eu te pergunto, mais de 200 doenças, né? Os artigos abordam mais de 200 doenças. Onde é que entra o Alzheimer nessa jogada? Porque a gente tá... Eu imagino, eu não sou médico, mas eu imagino que o teu cotidiano, doutora Ana, deva ser aquela família que já chega tanto com o diagnóstico pronto quanto com o receituário pronto. Eles só precisam da tua canetada. Que eles já escutaram tanto na televisão, eles já leram tanto no Google, que eles já chegam com o receituário pronto. Eu quero isso daqui. Então, o teu cotidiano deve ser em parte isso. Como que entra o Alzheimer nessa jogada? Desde quando que a gente está falando do uso de canabinoides em um paciente com Alzheimer? Qual é o nível de segurança disso? Como está sendo a tua experiência dentro do consultório? Ótima pergunta, Fernando. Então, na verdade, a minha experiência não é de pacientes que vêm solicitando tanto assim. Eu acho que a sociedade ainda teme um pouco, tem muita questão do tabu, né, da associação com droga. Então, por que eu comecei a prescrever? Eu comecei a prescrever por causa de um paciente que chegou a mim solicitando. Isso sim, que foi há 2 anos atrás, dizendo que queria muito, não necessariamente que eu prescrevesse, mas queria tentar com alguém. Não era um paciente com Alzheimer, era um paciente com Parkinson. Depois disso, eu comecei a estudar e eu comecei a entender as evidências para saber se valia a pena ou não, se era seguro ou não, e foi aí que começou. Hoje em dia, não tem pacientes que chegam. Eu sei que existem muitos pacientes que pedem, que procuram, que vão para as mídias e tal, mas não, curiosamente não é o perfil. Eu acabo tendo que convencer os pacientes, a maior parte. Totalmente o contrário, então. Inclusive, hoje eu tive uma no consultório que foi muito interessante, porque era um paciente que estava tendo muitos efeitos colaterais com as medicações que habitualmente se faz, né, para controlar os sintomas comportamentais. Ela é uma paciente muito agitada, a gente conseguiu controlar a agitação, mas ela começou a desenvolver um quadro de parkinsonismo, um quadro de Parkinson induzido pela medicação, que é algo que acontece, né, com os neurolépticos, que são as drogas que a gente geralmente usa para controlar o comportamento dos pacientes com demência. Então, eu tentei fazer ajuste de algumas medicações algumas vezes e foi bem desastroso, ela só piorava. Então, quando a gente conseguiu encontrar ali a associação das medicações que ela ficava bem, ela ficou bem, mas ela começou a evoluir com uma dificuldade de caminhar, ela começou a evoluir com uma doença de Parkinson, uma doença de Parkinson medicamentosa, que a gente chama. Nossa, eu nem sabia que isso era possível. É possível. E aí eu achei que a gente devia tentar, e era uma pessoa
que eu sabia que é mais conservadora, que eu sabia que talvez tivesse uma barreira aí para conversar. E expliquei os riscos e os benefícios. Claro que nas mídias tem muita coisa trazendo do fantástico, né? De um exagero, de um nível de possibilidade de coisas que podem melhorar, mas também tem uma outra corrente na sociedade de pessoas que são temerosas, que não acreditam, enfim. Não tiro a razão, eu acho que é tudo muito novo, né, Fernanda? É tudo muito novo. E convenci a família toda queria, eles viam que a paciente não estava bem. E aí depois a gente vai conversar sobre isso, sobre quais pacientes a gente deve tentar, né? É para todos, não é? As evidências são boas, não são? E aí a gente começou a usar, foi progredindo muito lentamente. Com isso, eu consegui. Isso a gente está no primeiro mês de tratamento, mas a gente já conseguiu reduzir em 50% a dose da outra medicação. Houve uma melhora do apetite, houve uma melhora do sono. E aí ela chegou hoje no consultório para me relatar tudo o que tinha acontecido. Aí ela foi falando tudo isso. E no final ela disse assim: olha, a minha conclusão, doutora, é que não fez efeito. Eu falei, mas você me disse que houve melhora do apetite, ela estava perdendo peso. A gente conseguia diminuir 50%, ela está andando muito melhor. É que as coisas vão acontecendo tão lentamente que às vezes quem está ali no cotidiano, no dia a dia, não consegue perceber. Mas ela teve uma melhora impressionante, ela teve uma excelente melhora, ainda vai ter mais, porque a gente ainda não continuou a progredir. Então, tem casos muito, muito felizes, né? Mas a gente precisa pensar exatamente e saber que não é para todo mundo. E não é indicado para todos os pacientes com Alzheimer. As evidências de uso da cannabis medicinal nos pacientes com demência, ainda não são robustas, tá? Existem estudos? Existem, mas são estudos pequenos, com um número pequeno de pacientes. Então, esses estudos ainda não conseguiram estabelecer qual é a dose exata que você deve fazer, se você deve fazer CBD com THC ou se você deve fazer só CBD. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser definida, tá? Realmente, a gente ainda não tem, mas esses estudos, eles mostram um caminho de benefício. A maior parte desses estudos, mesmo sendo pequenos, eles mostram que a maior parte dos pacientes tem benefício no controle do comportamento, no controle das manifestações neuropsiquiátricas, que seriam o quê? Agitação, agressividade. Doutora Ana, o que falta? Porque, claro que quando alguma nova medicação entra no mercado, mais do Uhum. que só estudos científicos de qualidade, de robustez, a gente precisa de tempo prático também, né? A Tá? gente precisa ver na prática como é que aquilo vai acontecer ao longo do tempo. O que está faltando agora? Está faltando tempo de clínica mesmo, de prática, para a gente ver o efeito disso no cotidiano? Ou está faltando estudo de qualidade? Não, está faltando estudo de qualidade mesmo. A gente precisa de estudo de qualidade que envolva um número maior de pacientes, por mais tempo, nas diferentes fases da doença. Por exemplo, eu preciso saber qual é o efeito da medicação no paciente na fase leve, na fase moderada, na fase avançada. Eu preciso de estudos que comparem as mesmas doses, porque o que acontece atualmente é que eu tenho um estudo que usa só CBD, outro que usa só THC, outro que usa CBD e THC, cada um usa uma dose diferente. Então, acaba que a gente não sabe ainda qual é a melhor dose para cada paciente, e a gente não tem um estudo longitudinal que acompanha ele, paciente por anos, para a gente saber o efeito a longo prazo. Então, a gente precisa de estudos realmente robustos. Então, o que seria eticamente aceitável atualmente seria o que a gente chama de uso compassivo. O que seria o uso compassivo? Seria o uso para aqueles pacientes que têm falha terapêutica com o tratamento tradicional. Tanto as Ou medidas seja, o tratamento tradicional não deu certo, vamos tentar outra coisa. É isso. Exatamente. Então, pensa num paciente com Alzheimer com uma agitação, uma agressividade intensos. Pensa o impacto que isso tem para a família e para o próprio paciente, né?
que já tentou diversas medicações, todas possíveis, e mesmo assim você não consegue controlar o comportamento. Você não consegue fazer com que ele durma. Imagina um cuidador, né? Que está ali 24 horas por dia cuidando e não consegue sequer dormir. Sim, não cuida de si. Isso acontece. Então, isso acontece com alguns pacientes. Ou pacientes que tentam tratamento tradicional e têm efeitos colaterais, como esse que eu te relatei. Sim. Então, o uso compassivo seria isso. Já que os estudos mostram uma tendência de melhora, mesmo que não sejam estudos robustos, o Conselho Federal de Medicina autoriza o uso compassivo para pacientes com falha terapêutica. E essa seria a indicação. E aí eu queria deixar claro isso aqui, porque isso vem acontecendo, não comigo, mas eu venho ouvindo relatos sobre isso, de famílias que buscam o uso por qualquer motivo. Ou eu tenho Alzheimer, eu quero usar. Existem também alguns estudos pré-clínicos, né, que são estudos em camundongos, ou estudos in vitro, em placas, mostrando que existe um efeito na neuroinflamação, existe um efeito na neurogênese, na diminuição da formação das placas amiloides, dos emaranhados neurofibrilares. Isso pode ser que no futuro traga respostas incríveis do ponto de vista de talvez uma Prevenção. medicação sim, que possa ter um papel ali na alteração da história natural da doença. Pode ser. Mas isso ainda não pode ser trazido para a nossa prática, porque são estudos ainda que não foram trazidos para os humanos. Tá? Uhum. Então, esse uso para melhorar a cognição, para retardar a evolução do Alzheimer, isso não está autorizado, não faz sentido ainda por enquanto. Deixa eu pegar esse gancho. Você colocou também, até anotei aqui, que a melhora, essa paciente que você viu uma melhora clínica, uma melhora até de qualidade de vida no cotidiano dela, ela não percebeu essa melhora, né? É tão difícil mensurar dentro de qualquer tratamento para a doença de Alzheimer, e acho que é por isso que há um grande abandono do tratamento para Alzheimer, e isso nós temos estudos que mostram o abandono do tratamento, porque a velocidade ou a qualidade do benefício, ele é muito distante da expectativa da família. E muito diferente de uma medicação, por exemplo, para diabetes, para hipertensão, que você tira o remédio, você vai lá, você vai ver se a pressão subiu, se baixou, você vai ver a glicose. Né? Você tem dados mais consistentes e objetivos. Agora, o uso da medicação para Alzheimer, você não vai voltar 5 anos atrás, parar de tomar para ver como seria esse período que você tomou. Se você teria aquela qualidade, se seria pior ou melhor. Então, é muito Sim. difícil que essa expectativa, ela realmente vá de encontro com a melhora que aquela família vai ter. Aí eu te pergunto, qual deve ser a expectativa? A gente sabe que remédios para Alzheimer não vão trazer de volta aquilo que já foi comprometido. O que eles podem fazer, para alguns casos, é lentificar o processo dali em diante, né? Dentre outros pequenos benefícios no cotidiano. O que a gente pode, na posição de familiar, esperar de um tratamento com o canabidiol? Quais são as potenciais melhoras? Então, a maior parte dos estudos que mostram benefício, Fernando, eles mostram benefício no controle dessas alterações comportamentais. Então, controle da agitação, controle da agressividade. Existem estudos também em relação ao apetite, né? Tem alguns pacientes que, na evolução da doença, eles começam a apresentar recusa da alimentação, e aí não é a disfagia que eu estou dizendo, eles param de se alimentar. Então, existem estudos interessantes sobre isso. No sono, no distúrbio do sono associado à demência, que às vezes é muito difícil de controlar. Então, essas são as principais indicações. Não é para retardar a evolução da doença, tá? Não há essa indicação como os anticolinesteráticos. Realmente, eu concordo com você. Eu acho que você estava falando um pouco dos anticolinesteráticos quando você quis dizer dessa dificuldade de mensuração, né, da melhora ou não. E isso realmente é muito difícil. Todas as medicações que a gente tem atualmente para a doença de Alzheimer, elas são sintomáticas. Não tem nenhuma que altere verdadeiramente a história natural da doença. Então, ela controla sintomas.
Então, os canabinoides seriam também sintomáticos, e principalmente para esses sintomas comportamentais, tá? Mas a gente consegue mensurar o benefício, porque controlar uma agitação se percebe, né? É uma coisa altamente perceptível, a agressividade, o apetite. Na verdade, os outros familiares dessa paciente percebiam a melhora, mas essa filha não. Por quê? Porque era ela que cuidava. Então, ela era a mais sobrecarregada, ela estava ali 24 horas, e às vezes quem está com o paciente 24 horas não percebe pequenas melhoras. E a alteração de comportamento dessa paciente não era grande, ela estava bem controladinha. Eu só queria era diminuir o outro remédio sem que ela descompensasse, que foi o que aconteceu. Eu consegui diminuir o outro remédio, ela se manteve compensada e melhorou o som lá induzido pela essa paciente que me ligou aqui agora. Todos os tipos de neuroléptico possível, de medicações tradicionais, né, para controlar a agitação na demência, e não houve melhora. E era uma agitação intensa, era agressividade verbal, física ao cuidador, ela não dormia, todos muito sobrecarregados, e ela não começou a usar comigo. Quando eu comecei a acompanhar, ela já usava. E ela usava, aí eu vou partir para um outro ponto que também é importante falar. Ela usava uma formulação de uma associação, né? No Brasil tem as associações que produzem os óleos. Mas essas associações, elas, embora tenham tido um papel muito importante em alavancar o uso no Brasil, a gente não pode compará-las com a indústria, né? Que produz ali a medicação um grau farmacêutico. A gente sabe que naquele frasco tem exatamente aquela dose. Mas ela melhorou muito. Ela melhorou muito. A grande questão é que eu não consigo manejar o canabidiol dela porque eu não sei qual é a concentração que tem naquele frasco. Entendeu? Entendi. Então, isso é um ponto importante, né? Qual canabidiol usar? Qual canabinoide usar? Hoje em dia, existem duas formas de se adquirir, né, a medicação. Uma é através da importação. Existem até empresas nacionais, mas como o plantio é proibido no Brasil, essas empresas elas plantam lá fora, produzem lá fora e importam. Ou através das associações que são fitofármacos caseiros, que são formulações artesanais, na verdade, são artesanais. Eu não consigo saber exatamente a concentração. E é permitido no Brasil? É permitido o uso? Sim, a formulação por essas associações? Sim, é permitido. As associações elas já existem no Brasil há algum tempo, a existência delas é permitida, sim, mas o plantio e a fabricação por elas, na verdade, não é exatamente permitido. Elas conseguem isso através de medidas judiciais. Por quê? Porque é permitido desde 2015 no Brasil, a importação é permitida. A comercialização no RDC da Anvisa a partir de 2019 também passou a ser permitido, mas o plantio no Brasil não é permitido, porque a Anvisa alega que não tem como fiscalizar o uso que vai ser feito, o fim que vai ser feito, para o que é plantado ali. Né? Não tem como garantir se vai ser de fato usado para fins medicinais. Então, que é uma coisa que talvez mude nos próximos anos. Existem alguns projetos de lei para isso, em andamento e tal. Mas essas associações, elas funcionam através de medidas judiciais atualmente. E a Graça comentou conosco agora, nos comentários, ela relatou distúrbios de sono, ansiedade durante a noite, a fala, então um quadro de um sono muito agitado. Esse quadro, acredito que ela esteja falando de uma pessoa com demência. Vamos tratar como se fosse um quadro de uma pessoa com demência e não puramente um distúrbio de sono. Mas esse é um quadro típico de vamos tentar? Ou
Não pode ser um benefício Não trazido como pela primeira medicação. opção. Nunca vai ser a primeira opção e nem a primeira linha. Não, Hum, não é a primeira linha. Lembra que a gente falou do uso compassivo. Então, tentei de tudo, né? E existem algumas alternativas para se tentar aí nos distúrbios do sono associado à doença de Alzheimer. Tentei de tudo, não respondeu, aí sim a gente tenta. Por quê? Porque é uma medicação nova, existem até estudos mostrando que é seguro, tá? Que é seguro, até mais seguro do que outras drogas que a gente usa. Estudos, inclusive, em idosos, em um número grande de pacientes, a gente tem estudo. Mas a gente ainda não, a gente precisa de muitas respostas ainda para usar a cannabis medicinal como primeira linha. A gente precisa entender uhum. melhor a dosagem, as concentrações, as apresentações. Então, como primeira linha, não, ainda não é recomendável. A gente precisa de mais estudos. É. E eu me lembro que tu comentaste do estigma, né, do preconceito, que essa é a tua experiência no consultório. Inclusive, eu imaginei que fosse o contrário, imaginei que fosse aquela família já chegando com o receituário pronto, e ao É contrário. curioso. Não, super Então, curioso. talvez outros médicos tenham outras realidades, mas não sei. Talvez meus pacientes sejam muito conscienciosos. Não, mas depois que tu comentaste, eu fiquei imaginando também eu chegando para minha avó numa fase muito inicial, de repente conseguindo um diagnóstico, até mesmo na fase anterior a que ela recebeu o diagnóstico, e dizendo para ela, explicando, tentando explicar que ela usaria. Eu não sei qual seria a reação dela, honestamente, porque ela era muito conservadora nesse sentido. Agora, a minha mãe já é outros 500. A minha mãe, se ela pudesse, ela já começava hoje. Ela, ela é super experimental nesse sentido. E aí eu queria entrar um pouco mais, já que o brasileiro, ele tem, todo brasileiro já nasce com uma graduação em automedicação. Né? A gente adora se automedicar. Fiz até um podcast essa semana que a gente falou que o brasileiro ele toma antibiótico de canudinho, né? Tá sempre no bolso. Então, quais são os riscos? Eu queria ouvir um pouquinho sobre os riscos dessa automedicação sem uma recomendação médica, tentando para qualquer coisa, com outras condições, inclusive com comorbidades, se pode ter alguma interação com outras medicações. Quais são os riscos do uso sem o acompanhamento médico? Essa pergunta é muito importante, Fernanda. Eu vou te falar que o Brasil, ele está até à frente de alguns outros países quando a gente fala de prescrição de canabinoides. Porque, por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os canabinoides são encontrados livremente nas farmácias, como suplementos. Então, as pessoas elas podem entrar na farmácia e comprar, que é um problema, porque também já tive pacientes que viajaram para os Estados Unidos, compraram, começaram a tomar e aí disseram que não fez efeito. Por quê? Porque quando ele é tratado como suplemento, as doses são muito mais baixas. Não tem o mesmo grau farmacêutico das concentrações que a gente costuma usar para fins medicinais. Então, não é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa muito importante para saber. Aqui no Brasil, é necessário o uso de uma receita médica, tá? Então, a automedicação já é mais difícil. Mas, mesmo que se consiga o óleo, que se comece a tomar de uma forma sem orientação médica, existem muitos riscos, né? Primeiramente, para o médico já é uma área ali que ainda está se tentando entender, tá? Não é tão claro assim. E para um paciente começar a tomar de qualquer jeito, sem um acompanhamento, sem um monitoramento dos efeitos colaterais, é muito arriscado, como qualquer outro medicamento. Então, uma coisa que é muito importante saber, não é um fitoterápico. Embora seja derivado de uma planta, não é um fitoterápico totalmente isento de efeitos colaterais. Ele pode ser muito seguro se ele for prescrito de uma forma segura. Mas isso tudo depende da forma como é prescrito. Então, eu preciso saber se o paciente tem insuficiência renal, se ele tem insuficiência hepática, porque isso muda a dosagem, se ele usa outras medicações, porque outras medicações interagem com os canabinoides. Eu preciso saber quais são as doenças que esse paciente traz. Então, por exemplo, se ele tem. Eu tenho um paciente que eu comecei recentemente que tem epilepsia, demência, Parkinson e insuficiência renal. Então, eu precisava pensar numa formulação que pudesse ajudar na questão da epilepsia
que pudesse ser ajustado para insuficiência renal, que pudesse ser ajustado para o Parkinson, para demência. Eu não posso simplesmente prescrever a dose de qualquer canabidiol de qualquer forma. E preciso monitorar, porque já sei que é um paciente que tem altíssimo risco de efeito colateral. Entende? Então, é uma prescrição que para o idoso frágil, porque geralmente o idoso com demência é frágil, ela pode ser muito complexa. Olha aí, ó, nós temos um exemplo aqui de uso compassivo. Ó. A Joana, meu esposo tem Parkinson há 10 anos. Muita inquietação e dificuldade para dormir. Crises de pânico e depressão. Foi tentando inúmeras medicações. Ó, não foi a primeira alternativa, potencialmente. E há um mês toma canabidiol. Acalmou e consegue dormir melhor. Agora, nessa tua última fala, tu mencionaste os Estados Unidos, como as coisas são mais abertas. E, de fato, eu estava lá agora, passei 2 meses trabalhando lá com a Associação Americana de Alzheimer, e cada vez que eu ia numa sorveteria, tinha a opção, você quer o sorvete de baunilha com ou sem CBD? Aí você vai num bar, você quer o seu gin tônica com ou sem CBD? Aí você vai num lugar, você quer o seu hambúrguer com ou sem CBD? Vem espetadinho, assim. E aí, quando a coisa ela vai martelada em tudo que é lugar, também vai perdendo um pouco daquela seriedade. Eu te digo assim, eu voltei um pouco cético, assim, porque eles utilizam a mesma nomenclatura aqui e ali, mas lá é uma coisa super aberta, aqui é uma coisa mais controlada, se vê mais seriedade, e a gente fica um pouco mais cético, né? Então, será que de fato é algo clínico ou é algo recreativo? Eu acho que esse cenário mais aberto, assim, vai dificultando um pouco o trabalho até do profissional, né, Ana? Dificulta muito, né? E eu acho que é isso. Tudo que é novo abre margem aí para múltiplas correntes, múltiplas interpretações e oportunismos, né? E já é uma questão muito delicada pelo tabu. Então, quando começam a banalizar o uso para outras coisas, vai perder, eu concordo com você, vai perdendo a seriedade, mas eu acho que a gente vai viver um mundo aí nos próximos anos em que o mercado vai ser invadido, né? Você já está vendo isso nos Estados Unidos, né? Por essa questão do canabidiol, não só o mercado de tudo, inclusive o mercado financeiro, algo que vai crescer muito e invadir diversos setores. E aí as regras provavelmente vão precisar mudar, a legislação vai precisar mudar, porque eu acho particularmente muito complicado, por exemplo. Então, se o Brasil autoriza o plantio, eu entendo a preocupação deles, né? Como Claro. controlar o outro lado depois. Enfim, acho que muitas coisas vão mudar nos próximos anos. Boa, vamos pensar em próximos anos, então, em próximos passos. Não falando sobre a parte clínica, sobre a parte técnica per se, mas ouvindo a opinião da Ana mesmo. O que seria um bom próximo passo? Mais estudos clínicos de qualidade, educar a população a respeito do uso consciente, ou vou colocar um terceiro aspecto aqui, educar a comunidade médica também. Porque eu imagino, e aí eu quero ouvir de ti, que muitos dos teus colegas ainda tenham preconceitos ou façam uso indiscriminado. Eu não sei quais são as dificuldades dentro da tua área, como membro, inclusive, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da diretoria. Qual é a dificuldade educando a comunidade médica para o uso consciente também dessa medicação? Fernando, essa pergunta é fundamental. Eu acho que essas três áreas são as fundamentais e elas precisam acontecer em paralelo. Por isso que eu estou aqui. Porque eu acho que também quando você fala sobre isso, você se expõe, né? Mas eu acho que a gente precisa falar, acho que as pessoas sérias precisam falar. Então, educar a sociedade, mostrar que são coisas diferentes. Educar a comunidade médica, existe muito preconceito, sim, e muita muita informação que não é verdadeira, que é interpretada de uma forma equivocada. Acho que as pessoas precisam estudar um pouco mais sobre isso, porque é algo totalmente novo. Então, essa questão do sistema endocannabinoide é uma coisa muito nova. Os médicos não aprenderam isso na faculdade, né?
vem aí da década de 90, agora que veio um boom, então é tudo muito novo mesmo. Alguns colegas médicos eles estão buscando estudar, fazer cursos para se capacitarem. Então a gente não vai encontrar muitos médicos que estejam aptos para prescrever. E muitos médicos ainda com essa questão ideológica, né? Eu não estou aqui representando a sociedade, Não. tá? E nem o posicionamento da sociedade. Estou aqui trazendo o meu posicionamento. Acredito que outros colegas geriatras até possam pensar diferente também, né? Mas eu acho que o importante é trazer isso para o debate científico, trazer as evidências, trazer o racional, também não se prender apenas às evidências. Eu acho que a gente tem que pensar que do outro lado existem famílias, que existem pacientes que precisam de algo para melhorar a qualidade de vida. E de que sintomas comportamentais, agressividade, agitação, insônia, isso pode ter um impacto muito importante na vida dessas pessoas. Então, Super. acho que a gente precisa pesar essas coisas. Pesando também que as medicações que a gente tem disponíveis atualmente, elas são muito limitadas e elas são arriscadas. Porque, inclusive, a gente tem estudos mostrando que as medicações que a gente usa para controlar os sintomas atualmente, elas têm muitos riscos. Tá? Então, acho que é levar para o bom senso, para o lado crítico, para pesar o risco-benefício das coisas, trazer as evidências, isso é muito importante, sim, mas não se prender exclusivamente a elas. Acho que a gente precisa colocar o paciente ali no centro, né? Como Importante. paciente e a família como em primeiro lugar. Então é isso, educar a comunidade científica, os médicos, a população, e a gente precisa de mais estudos. Mas a desmistificação, a quebra dos tabus, e é por isso que eu estou aqui hoje, eu acho que vem em primeiro Uhum. lugar. Vocês acham que é fácil encontrar um profissional para falar sobre esse tema? Não é, não. A doutora Ana é corajosa. É um assunto polêmico ainda. De novo, não é um assunto polêmico porque a droga é super perigosa. Não, é um assunto polêmico porque há muito preconceito e desinformação na sociedade. E é isso que torna o assunto polêmico. E infelizmente, a gente vê aí muita matéria. Vou colocar um quarto aspecto, além dos estudos clínicos, além da educação da comunidade e além da educação da comunidade científica, é a educação dos profissionais de comunicação. Porque muitas vezes eu entro lá no site, vou citar aqui G1, a Record, até BBC, sites maiores, e a gente vai ler uma matéria que te fisga pela titulação, e no título parece que tem uma droga super inovadora que vai mudar o curso da doença, e quando você interpreta a matéria, é um estudo em camundongos, é algo que está muito distante de uma aplicabilidade e parece, da forma como eles vendem, que tá na farmácia, está disponível. E a gente tem que começar a filtrar muito esse conteúdo também, acho que faz parte. Muito do que a gente lê não está perto de encontrar numa farmácia, não está perto de conseguir uma receita em consultório, ainda não se sabe os riscos exatamente, então tem que ponderar, como a doutora Ana comentou. Eu tive minha avó, posso falar aqui com muita propriedade, minha avó era a pessoa mais importante da minha vida, né, doutora Ana? Receber um diagnóstico sem cura, primeiro, te tira a oportunidade de causar um grande impacto na vida daquela pessoa. Claro que a gente pode se adaptar e mudar dentro do possível, mas não dentro da minha expectativa. Eu queria curar minha avó, queria trazer ela de volta para nós, e eu não podia fazer isso. Se me oferecessem, como me ofereceram, uva desidratada, óleo de coco e o caramba, a família está numa posição muito complicada, é uma doença sem cura, uma pessoa já em fase final de vida, e como muitas famílias dizem, eu tardei muito a concordar com esse conceito, mas eu entendo ele, é uma vela que vai se apagando. E você entra em desespero, você quer tentar todas as alternativas antes que a vela se apague. E eu entendo as famílias, mas hoje, como comunicador, além de familiar, e a doutora Ana como médica, acho que vai muito do nosso papel também passar um pouco dessa informação fidedigna, dessa informação valiosa e verdadeira, para que as famílias possam fazer uma decisão
orientada e para que os profissionais de saúde possam fazer uma decisão orientada. Não quer dizer que eu ou a doutora Ana, que é a profissional aqui levantando a voz e falando publicamente sobre isso, a gente não está incentivando o uso de A ou B. Muito pelo contrário, o que a gente está fazendo é trazendo informação para que as pessoas e a comunidade médica possam, aí sim, tomar uma decisão orientada, né, informada tanto em estudo científico quanto em experiência clínica, né, doutora Ana? A doutora Ana está tendo essa experiência em consultório. E eu queria te agradecer muito, mas antes disso eu queria te fazer um jogo aqui. Eu vou te fazer 2 perguntinhas e você pode me responder em no máximo uma frase. Tem que ser uma resposta curta, para a gente sintetizar, tá? Com relação... Vai ser fácil, vai ser fácil. Com relação ao uso de canabidiol para pessoas com demência, o que não fazer? Automedicação. Boa. Foi rápida, foi uma palavra, não foi nenhuma frase, Viu? arrasou. Mais sintético, inclusive. Mas pode falar mais, se você quiser. Não, vamos lá, ainda tem a segunda, calma que vai piorar. Quando buscar por essa alternativa? Quando a falha terapêutica, né? Quando já se tentou outras medicações. Ok. E uma terceira. O maior cuidado que se deve ter fazendo este uso? Qual é o maior cuidado? Qual é aquele sinal de alerta que você tem que estar de olho? Por exemplo, vou chutar uma coisa aqui, não sei. Aumenta a possibilidade de queda. Bom, então você tem que ficar de olho nisso. Aumenta a pressão arterial. Eu não sei. O que a gente tem que ficar de olho no caso de ter um familiar? O principal efeito colateral é sedação, é sonolência, tá? Mas com as formulações que tem THC. Quando é só CBD, a incidência de efeito colateral é muito mínima. É muito mínima. Tá? Mas eu acho que quando você pergunta assim, o que é mais importante é estar alerta, eu acho que o mais importante é buscar um profissional que tenha experiência. Que não tenha só experiência em prescrever cannabis. Eu acho que o mais importante é buscar por um profissional que tenha expertise na doença de Alzheimer, que conheça a doença e que tenha experiência também em cannabis. Precisa ser as duas coisas. E a gente não raro a gente encontra um caso em que a família vai no momento do diagnóstico, recebe o receituário lá para tomar determinada medicação, vai para casa, a doença evolui por 10 anos e a pessoa continua tomando a mesma medicação. Exatamente. Precisa ter um acompanhamento. Hoje em dia tem sido muito comum algumas teleconsultas, consultas online com assim, médicos de diferentes partes do Brasil que fazem especificamente a prescrição de cannabis. Tá? Então, que se intitulam especialistas em medicina canabinoide, quando na verdade não existe essa especialidade. Tá? Olha aí, ó. Não deve existir, porque na verdade é uma classe terapêutica como qualquer outra, é uma nova medicação. Então, o que é importante é um médico que entenda da sua doença e que vá saber a melhor forma de manejá-la usando o cannabis medicinal. Boa. Acho que encerraste de uma maneira brilhante. E isso só aguçou a minha curiosidade, porque eu adoraria ter tido essa conversa com a minha avó no passado para saber qual seria a opinião dela, o que ela gostaria de tentar ou não. Eu acho que teria sido uma conversa muito interessante. Mas eu já sei que com a minha mãe, se for o caso, eu não vou enfrentar esse problema. Doutora, muitíssimo obrigado por topar falar sobre esse assunto com a gente. Mais do que falar sobre fases da doença, sobre distúrbios do sono, esse é um assunto que compromete a visão do profissional. Então, agradeço muito a tua coragem em vir falar com a gente. E ressalto outra vez, para que todo mundo aqui, as mais de 40 pessoas assistindo, a doutora Ana não está representando nenhuma sociedade aqui. Ela está representando a opinião dela e a experiência clínica que ela tem em consultório com os pacientes dela. Isso é muito importante para nós e acho que é muito importante para a doutora Ana também que isso esteja frisado. Sim, com certeza. É isso, doutora. Mas, enfim, esse debate ele tem sido trazido para dentro das sociedades médicas, né?
nos nossos próximos congressos, tanto nos regionais quanto no nosso próximo Congresso Nacional, nós teremos mesas sobre isso, nos congressos de neurologia, eles têm mesas Internacionais, inclusive. sobre o colégio, exatamente. Então é algo que está sendo debatido em todas as sociedades, assim, todos estão olhando para isso como uma estratégia promissora, né? Mas a sociedade, a comunidade científica ainda precisa se organizar melhor para isso. Né? Os profissionais precisam se capacitar numa escala maior, precisamos de mais respaldo científico, mas é algo muito promissor aí para o futuro, com certeza. E ciência é experimentação, né? A ciência, a sociedade ainda enfrenta o estigma, a sociedade pode enfrentar o preconceito, a desinformação, e a gente vai combater isso. Agora, a ciência é experimentação. A ciência tem que estar aberta a todas as oportunidades e possibilidades. E é isso que a gente está vendo aí. A gente está vendo a ciência, de novo, de forma disruptiva, enfrentando os estigmas da sociedade, mas mostrando que tem uma nova alternativa para o futuro e que a gente está investigando isso, está experimentando e tentando. Eu fico muito feliz sendo neto de uma avó que faleceu já há 10 anos, mas que viveu 6 anos com essa doença. A cada nova possibilidade, mesmo que seja futura, eu fico muito feliz. E não julgo ninguém que esteja experimentando até mesmo simpatia, porque eu sei que para o futuro é muito tempo para quem está enfrentando isso hoje. Então, eu entendo também, de forma compassiva, queria validar esse sentimento das famílias que buscam, como eu disse, até mesmo simpatias, porque a gente tem pressa, a gente não tem tempo. Bom, obrigado, doutora Ana. Foi brilhante, bom poder contar contigo. De nada, imagina. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho aí do conhecimento, esclarecendo o pessoal, tá? Estou à disposição para quando precisarem. Maravilha, até a próxima. Abraço. Obrigada pela presença de todos, pessoal. Um abraço, boa noite.